A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Deus abençoe a cada um dos servos do Senhor e que possamos todos estar buscando a face daquele que vive, daquele que em breve há de buscar a sua noiva ataviada, mas uma noiva ataviada, adornada de boas obras. Uma noiva que está se preparando para se encontrar com o seu amado noivo chamado Jesus. Jesus, que no grego, Jesus, significa salvação ou Salvador. E no hebraico, Yeshua, significa salvação. O Senhor é a salvação. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o único Salvador da igreja, o único Salvador da humanidade. Não existe outra salvação senão em Cristo Jesus. Só nele encontramos refúgio, misericórdia, graça, fidelidade, amor. Só nele encontramos tudo que nós precisamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, como diz o texto bíblico. E em falar em texto bíblico, a proposta de hoje é falarmos não academicamente, mas tentar transportar o estudo da palavra sobre a palavra para uma linguagem mais acessível, uma linguagem abrangente, uma linguagem onde que todos possam saborear do conhecimento da palavra de Deus, saborear do conhecimento sobre Deus, de Deus, entender coisas que realmente nós não entendemos. Não é tirar a essência do conteúdo, mas deixá-lo acessível, como o próprio Senhor Jesus Cristo veio e deixou acessível as coisas do céu ao ponto de compará-las, fazendo comparações por uma parábola. Parábola é uma comparação. A comparação de coisas terrenas com as coisas espirituais ou celestiais. E é exatamente este propósito o qual o Senhor nos tem orientado, salvado e instruído, para que possamos compartilhar a palavra, os mistérios de Deus. Aleluia! Como o próprio Cristo, com aproximações, com linguagem parabólica, enigmática, mas também dando a interpretação dos enigmas. Glória ao nome daquele que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Pois nesta noite temos o privilégio de estarmos vivos. Temos o privilégio de levar um ensinamento, uma aula apologética, uma aula de defesa da fé. Defendemos a palavra de Deus porque há opositores, há debatedores contrários, adversários da verdade, adversários da palavra de Deus. Mas pela misericórdia do Altíssimo, segundo a presciência e eleição de Deus, Deus nos colocou como apóstolos, Deus nos colocou como sentinela, Deus nos colocou como embaixadores, Deus nos colocou como mestres da sua palavra para pregar a sã doutrina como ela é, manejando bem a palavra da verdade. Pois a palavra da verdade é espírito, é espada, e com essa espada nós vencemos todas as nossas batalhas espirituais. Então essa noite a proposta: a Bíblia, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus? E por quê? Qual é o objetivo da Bíblia? Para quem ela foi escrita? Por quem ela foi escrita? Como ela foi escrita? Aleluia! A questão desta noite gira em torno do assunto das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. A Bíblia. O que é a Bíblia? Para você, o que é a Bíblia? O que a Bíblia significa, representa? Como você define a Bíblia? Você pode definir a Bíblia como um agrupamento de livros, mas isso seria apenas sobre o texto, falar sobre o texto.
Mas o que é, na sua essência, a Bíblia? Oi, Gabriel, tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão Gabriel. Deus abençoe, em nome de Jesus. O que é a Bíblia? A Bíblia, na sua definição do termo Bíblia, é apenas um ajuntamento de livros. Por isso, não é bom nós falarmos Bíblia Sagrada, ainda que coloquemos o Sagrada como esse substantivo composto Sagrada, um ajuntamento de livros sagrados. Não é apenas isso. A Bíblia, ela é alimento, porque ela alimenta o homem espiritualmente. Ela consegue ser o pão, aleluia, que o homem precisa comer para se alimentar. E na palavra, a palavra verdadeiramente é o alimento, como Jesus, dando uma base bíblica, como Jesus, durante o seu período de jejum de 40 dias e 40 noites, fora levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo o tentou dizendo: se tu és o Filho de Deus, pede para que essas pedras se transformem em pães e você coma um pão. E o Senhor Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Significando que as palavras de Deus são um alimento. Alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Alimento espiritual, para nos alimentar espiritualmente. Então já temos uma primeira definição que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 4, que a Bíblia, as Escrituras Sagradas são o alimento. Por que ela é o alimento? Porque ela é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que vem de Deus, surge do seu interior. E tudo que está em Deus, todos os atributos de Deus, tudo que está contido nele é eterno, assim como a sua essência, assim como a sua divindade é eterna. Ele sempre existiu, ele é incriado e ele é eterno, e ele é pleno, onisciente, onipresente e onipotente. Então tudo que está nele, não o que vem estar nele, mas o que está nele, tudo que já está nele, que faz parte da sua essência, o seu caráter, os seus atributos, tudo que está nele é eterno. E a palavra que sai da boca dele está nele, é a palavra dele. Amém? A palavra dele é o nosso alimento. Uma das definições do que é a palavra de Deus, do que são as Escrituras Sagradas, é alimento, alimento espiritual. Jesus mesmo também disse a questão da duração da palavra de Deus. Ele disse: passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele mesmo é o Logos, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! E essa palavra habitada é a expressão de Deus, é o alimento, aleluia, da nossa alma. Então, uma primeira definição que temos aqui é que a palavra de Deus, ela é alimento espiritual para nos alimentar espiritualmente. Aleluia! Para nos dar força, ânimo, nos dar graça, nos dar fortalecimento espiritual, para vencermos todas as lutas, todos os empecilhos e obstáculos que o homem possa ter em sua vida. Mas a palavra de Deus não é apenas definida como alimento espiritual. A palavra de Deus é luz. Nós vemos em Gênesis capítulo 1 ali, e versículo 3, que Deus disse na criação, no princípio da criação: haja luz, e houve luz. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é uma orientação nítida, clara em nossas vidas. Quando você precisa, aleluia, de uma orientação, precisa de uma direção, precisa de um esclarecimento, a palavra de Deus torna-se a luz para que você enxergue, para que você perceba, para que os seus olhos sejam abertos e identifiquem o que está no caminho, o que você vai encontrar ali, como solucionar o problema da tua vida. Então a palavra de Deus
uma segunda definição, ela é luz. Ela é a meio de você saber o que tem que fazer, como tomar uma decisão correta, como ter seus problemas solucionados. A palavra de Deus, ela é luz. Sendo a palavra de Deus luz, ela ilumina a tua mente obscurecida, ilumina os seus olhos que não estão mais vendo espiritualmente falando. Ela tem o poder, aleluia, mesmo nas mais densas trevas, de lançar luz, lançar compreensão, lançar entendimento, lançar num nítido caminho para que você trilhe e não seja destruído, mas ao contrário, seja preservado no dia mau. Mesmo que você tenha encontrado um caminho sem saída, mesmo que você tenha batido no muro, mesmo que você tenha chegado diante do mar vermelho, Deus tem a luz. Deus tem a luz. Deus tem a luz. Aleluia. Jesus Cristo é o sol da justiça. A palavra de Deus fala que Ele é o sol da justiça. O sol natural ilumina a terra e consequentemente ilumina tudo que há sobre a terra. Tanto os seres vivos, normais, quanto o ser humano, quanto o homem. E assim trazendo, transportando esse conceito para o conceito espiritual. Jesus Cristo, aleluia, é o sol da justiça que ilumina todo homem, que faz com que a vida surja, faz com que a vida aconteça, pois sem o sol não teria como ter preservação da vida, não teria como ser mantida a vida na terra. E a mesma coisa com o Senhor Jesus. Sem a presença, sem a cobertura, sem a graça de Jesus, sem a salvação, sem o sacrifício de Cristo, nós não temos vida em nós mesmos. Ele que gera vida, Ele que traz luz, Ele que traz a luz da justiça para nossas vidas, para que possamos então vencer, estarmos vivos espiritualmente, preservados espiritualmente e até fisicamente. Mas você pode perguntar, apóstolo, é só essas duas definições que nós temos para o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia, o que são as Escrituras Sagradas? Não. Já definimos pela própria palavra de Deus que a palavra de Deus é alimento. Mateus 4:4. Alimento. Toda palavra que sai da boca de Deus é alimento. Então a palavra de Deus saiu da boca de Deus, foi expressa pelo Senhor. O Senhor falou, o Senhor ditou, o Senhor inspirou. Então vem de Deus, e o que vem de Deus, aleluia, alimenta o homem, mantém o homem vivo. Nós contemplamos que é a luz, porque Ele lança, aleluia, uma clareza para que tomemos decisões, para enxergarmos as coisas que estão acontecendo, pois muitas vezes o inimigo arma emboscadas e nós não conseguimos identificar, pois falta luz. Mas o Senhor, quando coloca a luz, nós enxergamos tudo claramente. Até aquilo que estava embaçado, obscuro, estava imperceptível, o Senhor, pela sua palavra, gera a compreensão, a visão do que é ou que não é. Então a luz faz com que enxerguemos as coisas como são, não como não são, ou como pensávamos que era, mas na sua real, aleluia, essência. Muitas vezes você enxerga uma coisa ou alguém de uma maneira, mas quando a palavra de Deus vem, a palavra te mostra quem aquela pessoa é. A palavra te mostra o que aquela coisa é, o que aquela situação é. Aleluia? Então a palavra de Deus, nós definimos, não nós, mas a palavra de Deus se define por ser alimento e por ser luz. Mas a palavra de Deus, ela tem outra coisa maravilhosa que nós vamos contemplar. Aleluia! Em João, capítulo de número 6 e versículo, se não me falha a memória, 68. Mas eu vou verificar aqui no texto bíblico para que demos a referência correta. Aleluia. Deus é tão bom que abri exatamente aqui, abri a palavra agora e abri agora exatamente no texto. Oh Deus maravilhoso. Versículo 68, realmente. Simão Pedro respondeu: para onde iremos? Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, a palavra de Deus é definida por ser o alimento espiritual do homem,
ser a luz que clareia toda a sua mente, os seus olhos, seu entendimento, abre o seu entendimento, e esclarece, aleluia, aquilo que está obscuro. E ainda temos uma terceira definição, pela própria palavra, de que é palavra de vida eterna. Por que palavra de vida eterna? Porque quando o homem peca, ele morre no seu corpo. Ele morre no seu corpo. Então, ele não consegue ter continuidade no seu corpo. Mas, se ele tivesse comido da árvore do conhecimento do bem, da árvore da vida, ele teria continuidade no seu corpo. Mas nós não temos essa continuidade. Só após quando o Senhor, na misericórdia, no seu arrebatamento, ele revestiu o corruptível da incorruptibilidade e o mortal, referindo-se ao corpo, pois a alma é eterna, revestir esse corpo da imortalidade, ser então glorificado. Então as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Aleluia. Por quê? Muitas palavras matam, muitas palavras aniquilam, muitas palavras deixam uma pessoa sem esperança, ou seja, não tem a esperança do amanhã. E muitas filosofias dizem que só existe uma vida, essa vida aqui, e acabou. A vida no corpo? Não. A vida terrena? Não. Nunca foi e nunca será. E essas são palavras de maldição, são palavras de morte. Muitas pessoas creem nesses discursos, muitas pessoas creem nessas filosofias ateias. Mas nós, pela misericórdia de Deus, um dia criamos, mas agora nós cremos na verdade que nos libertou de todos esses ateísmos e vãs filosofias. Cremos na palavra de Deus, aleluia, que é maravilhosa, e são palavras de vida eterna. Essas palavras te dão vigor, essas palavras verdadeiramente geram vida e eterna vida em ti, pois tu começa a crer que de fato as palavras de Deus são palavras de vida eterna, que a palavra, que as escrituras sagradas é definida como vida eterna, palavra de vida eterna. Ela é, no sua essência, vida eterna. Então, conseguimos já ter 3 definições para o que é a palavra de Deus. O que é a Bíblia? O que são as escrituras sagradas? Ela é, aleluia, alimento espiritual, luz que clareia nosso entendimento e vida eterna, palavra de vida eterna. Uau! E tem além de ser palavras de vida eterna, que geram vida eterna, temos muitas definições pela própria palavra. Ela é fogo. Capítulo, se não me engano, de número 23 de Jeremias, do livro profético, aleluia, de Jeremias, nós encontramos uma definição, aleluia, maravilhosa, da parte de Deus. Glórias a Deus, da parte do Altíssimo, em relação à sua própria palavra, o que ele mesmo fala da sua palavra, pois é necessário que o autor fale da sua obra, e ao definir a sua obra, ele define a sua obra, a sua palavra. Capítulo de número 23 de Jeremias, e versículo de número 29. A minha palavra, ou a minha mensagem, é fogo e martelo que esmiuça as penhas. Então o próprio Deus define a sua palavra como fogo. Mas esse fogo queima o quê? Esse fogo pode queimar o quê? Aleluia. Ele queima, aleluia, o pecado. Ele destrói o pecado. O fogo ele é um destruidor. Ele é um aniquilador das coisas que ele prende, pega, ele consome. Então o fogo é um consumidor. Ele consome o pecado, mas ele também consome a nossa vida na santidade, consome a nossa vida no amor, na paz, na gratidão. Ele consome no juízo. A palavra de Deus é tudo isso. Ela pode manifestar-se em diversas maneiras. E em uma delas, então, uma definição é fogo. A palavra de Deus é fogo. Não fogo natural, obviamente, mas fogo espiritual. Então, sendo fogo espiritual, ele age espiritualmente. Aleluia! Como contemplara Moisés ao ver aquela sarça, que era algo natural, terreno, uma árvore. Mas o que estava ali queimando ela, e ela não se consumia, era espiritual. Era a essência de Deus, era a glória de Deus revelada ali. Por isso ela não se consumia, porque é um fogo espiritual. E a palavra de Deus é espiritual, ela é fogo. E muitas vezes você está apagado,
muitas vezes você está morno, você está frio, mas quando a palavra de Deus surge e ela penetra no teu coração, ela queima a tua alma, ela começa a abrasar a tua vida, queima o teu coração, assim como os discípulos no caminho de Emaús tiveram seus corações queimados quando Jesus falava, ou seja, a palavra de Deus, quando Jesus pregava a palavra, as escrituras. Vamos ler o texto em Lucas. Aleluia. Santo é o nome de Deus. Ô Espírito Santo, sinta a graça do Espírito de Deus neste ambiente. E creio que os irmãos também estão sentindo aonde estão agora, que Deus está falando com vós. Aleluia. Capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 27 eu vou adiantar o texto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas e versículo de número 27. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento. Das Escrituras Sagradas, aleluia, que falavam dele, de Jesus, do Salvador do mundo. Iniciando com os livros de Moisés, Pentateuco, a Torá, e os escritos de todos os profetas, Neevim. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos à luz, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro. Aleluia. Depois que Jesus partiu, eles tiveram um diálogo. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava, aleluia, na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Ô Espírito Santo. Então aqui nós vemos uma aplicação do texto de Jeremias capítulo 23, versículo 29, onde diz que a palavra de Deus é fogo. Ali vemos que Jesus falava as Escrituras do Antigo Testamento, ele explicava o Antigo Testamento para surgir o Novo Testamento, a nova aliança já. E ao ouvir aquelas palavras, aquelas explicações, aquela exégese, aquela hermenêutica, com grande homilética do Senhor Jesus Cristo, que é o maior pregador de todos os tempos, aleluia, dos céus e da terra, debaixo da terra, o coração deles queimava, o coração deles começava a estar pegando fogo, aleluia. E isso modificou toda a história deles. Depois Jesus desapareceu e eles foram anunciar que Jesus estava ressurreto, vivo, glória a Deus. Então nós temos aqui essa definição também, que ela é fogo, e demos, pelo menos segundo a palavra, uma aplicação neotestamentária do fogo atuante. Fogo de Deus, não fogo humano, fogo espiritual, não natural. E também no versículo 29 do profeta Jeremias 23, 29, nós vemos que ela é um martelo que quebra a rocha, um martelo que quebra a pedra, ou seja, um martelo que tem poder de destruição. Destruir, o que ele destrói? As mentiras, as heresias, as falsas doutrinas de demônios, doutrina de Jezabel, os falsos ensinamentos. Então a palavra de Deus, ela tem o poder para destruir tudo que é mentira, tudo que não é correto, tudo que não está na palavra, tudo que não é mandamento, tudo que não é conhecimento de Deus, tudo que Deus não orienta. Isto é a palavra de Deus, é o martelo que esmiuça a penha, é o martelo que destrói as heresias, destrói as falsas doutrinas, destrói tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele destrói, aleluia, deixando assim, nitidamente, só uma verdade,
Só uma palavra estabelecida, que é a própria palavra de Deus. Aleluia. Santo é o nome daquele que vive e reina eternamente. Glórias a Deus. Santo nome do Senhor. Então temos aqui, justamente, só tem algo que pode destruir as mentiras, dissipar as mentiras, que é a verdade. E a palavra de Deus, ela tem essa autoridade. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Ela é a autoridade, aleluia, para podermos destruir todas as heresias. Temos que destruir as heresias. Nós destruímos as heresias pela palavra de Deus. Então, se nós estivermos na palavra, como Jesus diz, se as palavras de Deus se a palavra de Deus estiver em nós, pediremos o que quisermos e será feito. Aleluia! Então a palavra de Deus, dentre algumas definições das que já demos, são todas essas. Só a palavra de Deus tem autoridade para dizer o que é, o que não é, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é dele, o que não é dele, o que pertence a ele e o que não pertence, o que é para a glória dele e o que não é para a glória dele, o que honra o nome dele e o que não honra o nome dele, o que lhe agrada e o que desagrada. Só a palavra tem essa autoridade para definir e declarar o que é e o que não é. Aleluia. E nós muito nos alegramos, aleluia, em saber que as Escrituras, que a palavra de Deus é definida como tudo isso. Na verdade, a palavra de Deus, para mim, ela é tudo. Para mim, ela é tudo. Ou seja, ela abrange todas as definições. Mas mais uma definição, já que estamos falando em verdade. A palavra de Deus é a Bíblia, as Escrituras, é a verdade eterna, a verdade absoluta, a verdade sem retoques, a verdade plena e perfeita. Glórias a Deus. Capítulo de número 8 do Evangelho de João, versículo 32 e o 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 14, versículo 6 diz: Eu sou Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o Logos, é a palavra, então a palavra é verdade, pois é a essência de Deus, e Deus é imutável, e Deus jamais mentiu ou mentirá. Ele não é filho do homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. Antes de ter falado, não falar, antes de ter prometido, não faria, não realizaria. Então, mais uma definição do que é a Bíblia, do que são as Escrituras Sagradas, é a verdade. Aleluia! A verdade. Muitos estão na mentira, muitos pregam a mentira, muitos vivem na mentira. Só a palavra de Deus, aleluia, é verdade. E quem não tem a palavra de Deus em si, está na mentira. Quem não tem a palavra de si no seu discurso, na sua pregação, está pregando mentira. Quem não pensa na palavra de Deus está pensando mentira. Tudo que não está na palavra, que está fora da palavra, é mentiroso, é falso, é artificial, é plágio, é herético, é aborrecedor, é destruidor, é aniquilador, é condenador. Mas tudo que está na palavra, que vem da palavra e que ali está pegado à palavra, é salvífico, é bom, é santo. Como diz em Filipenses capítulo de número 4, versículo 8.
Finalmente, irmãos, tudo que tem que pensar, o que é bom, o que é agradável, o que é de boa fama, se existe algum louvor, se alguma virtude de ar. Então, realmente, tudo aquilo ali, aqueles adjetivos englobam-se na palavra. Se você estiver pensando na palavra, você não está pensando nada errado. Se estiver meditando na palavra, você vai estar meditando na verdade, na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Estar meditando na palavra de Deus. Então nós precisamos, aleluia, da palavra. Nós precisamos da verdade. Nós precisamos da força avassaladora, onipotente da verdade. Quem está na verdade, meu irmão, minha irmã, ele está na inocência. Ele está na inculpabilidade. Ele não pode ser culpado. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, diz ali que aquele que está em Cristo, nova criatura, e não tem nenhuma condenação para ele. Ele não está na lei da carne, ele está na lei do Espírito, da graça, que é superior. Não está em condenação, não está acusado, mas está justificado. Aleluia. Então, aquele que está na verdade, que a palavra de Deus está na verdade, ele está justificado. Ele está sem condenação. Ele está na verdade. E a verdade faz com que você não esteja na condenação, não esteja condenado. A verdade significa que você reconhece que você é um pecador. Você confessa o seu pecado. Você confessa a sua fragilidade. Você confessa diante daquele que deve ouvir isto, que é o reto juiz, que é o Pai. Através do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho, nosso advogado junto ao Pai, e na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos ajuda com os gemidos inexprimíveis, diante do Senhor na oração. Aleluia. E nesse conjunto, nessa verdade, nós somos justificados. E também a única maneira de nós sermos salvos é a verdade, é a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. E vamos já pular para mais uma definição do que é a palavra, do que é a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é poder. A Bíblia é poder. As Escrituras declaram, aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ali que diz um texto maravilhoso, que o apóstolo Paulo não se apoiou em sabedoria humana, não se apoiou em técnica, não se apoiou nele mesmo, não se apoiou em cursos, não se apoiou em graduações, ele não se apoiou em nada disso, mas em demonstração de Espírito, do Espírito de Deus e de poder. Jesus Cristo disse também que antes dele partir, obviamente, ele disse que sinais seguiriam aqueles que crescem. E quais sinais? Em meu nome, pela minha palavra, curariam enfermos, expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam serpentes e escorpiões, destruiriam. Se bebesse alguma coisa mortífera, não aconteceria nada, não morreria, e nada faria nenhum dano. Aleluia, glória a Deus. São poderes, demonstrações de poderes. Aleluia. Umas demonstrações de poderes. Então a palavra de Deus é definida como poder. Poder não humano. Poder não terreno. Mas poder espiritual. Pois a palavra de Deus é espiritual. A palavra de Deus é a expressão do próprio Deus. É a palavra de Deus. Então a própria palavra de Deus se define como poder e poder de Deus. Por isso que Deus é onipotente. Pois com seu poder, ele pode fazer qualquer coisa. Como em Lucas, capítulo 1 e versículo de número 37 diz: os impossíveis, meus e teus, dos homens, são possíveis para Deus, que criou os homens, que criou todas as coisas, pelo seu poder. Aleluia. E o seu poder gera o milagre. O seu poder gera aquilo, aleluia, que era impossível. Que era impossível para nós. O poder dele, o poder da manifestação da sua palavra, da sua autoridade, gera o milagre, gera a cura, gera a salvação, gera a libertação, gera arrependimento, gera graça, gera convicção em nós. Então,
A própria palavra do Senhor, a sua própria palavra se autodefine, se auto-revela a nós como poder de Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é o maior e mais profundo conhecimento. Eu quero saltar aqui das definições. Saltar, porque senão essa live ela seria uma live de 30 anos. Mas nós queremos ser mais abrangentes, porque aqui é uma live apologética, defendendo a palavra, defendendo a sã doutrina, defendendo o que realmente Deus é na sua essência, na sua plenitude. Amém? E vamos então agora pular desse primeiro questionamento. O que é a Bíblia? O que é as Escrituras? Já demos umas 5, 6 definições aqui. Agora vamos... Qual é o objetivo das Escrituras? Qual é o objetivo da Bíblia? Os irmãos sabem me dizer qual é o objetivo da Bíblia? Qual é o objetivo das Escrituras? Para você, qual é o objetivo das Escrituras? Qual é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia é vender muitos livros? É vender muitas Bíblias? O objetivo da Bíblia é enganar? Qual é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia é falar historicamente de algo que ocorreu e não tem nenhuma relevância? É aplicação para nós? O que é a Bíblia? Em suas palavras, nas suas palavras, como você entende que o objetivo dela é? Qual é o objetivo da Bíblia? Porque nós temos este maravilhoso livro, aleluia, que percorreu milênios, muito mais de 2000 anos, está aqui conosco, que demorou 1600 anos para ser escrita, do primeiro ao último livro. Como nós podemos entender que seja o seu objetivo? Qual é o objetivo da Bíblia? Qual é o objetivo das Escrituras? Ela tem que ter um objetivo, pois todo livro impresso, todo livro escrito, ele tem um objetivo. Pois nenhum escritor escreve um livro sem um objetivo e sem um alvo, sem pessoas para lerem. Os escritores de poesia almejam ter, aleluia, falar aos amantes da poesia. Os matemáticos almejam falar aos acadêmicos, os que gostam da matemática. Os biólogos vão escrever, relatar dentro da sua área para as pessoas que gostariam de ter o seu conhecimento aumentado, avançado, abrangido. E assim nós entendemos também que o autor e inspirador da palavra de Deus, que é o próprio Deus, usando seus instrumentos, seus servos, seus filhos, tem um objetivo. E qual é o objetivo das Escrituras? Qual é o objetivo da palavra de Deus? Nada acontece por acaso. Não existe nenhuma reação sem uma ação. Não existe um efeito sem causa. Não existe o nada em tudo sem nada. Algo surgir sem propósito. Tem um propósito. E qual é o objetivo das Sagradas Escrituras? Eu vou começar talvez pelo maior objetivo. Talvez não. Com certeza, o maior objetivo. Com certeza, a maior intenção. Do próprio Deus. Sabes qual é o maior objetivo? Sabes qual é a maior intenção das Sagradas Escrituras? Aleluia! É que Deus quer mostrar para você quem criou todas as coisas. É que Deus quer mostrar para você que Deus criou o homem, aleluia, a sua imagem e semelhança no seu princípio. É que Deus quer mostrar para você que você é um pecador, pobre, cego e nu, mas Ele tem o poder de perdoar os teus pecados e transformar a tua vida e mudar a tua história e te dar uma eternidade com Ele. É que Deus quer mostrar para você que Ele te ama com amor eterno, como está escrito em João capítulo 13, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Este é o maior objetivo, a maior intenção do Criador, do autor e inspirador das Escrituras. É revelar-te que você, aleluia, é indispensável para Ele, que você é precioso para Ele, que você é amado por Ele, mas você decide, aleluia, corresponder a este amor ou não corresponder a este amor. Você decide obedecê-lo ou desobedecê-lo. Você decide buscá-lo ou deixar de buscar. Você decide amá-lo como Ele te ama ou não amá-lo ou odiá-lo. Você decide, aleluia, ser santo ou ser profano. Você decide, mas para isso Ele te revela, Ele te mostra. As Escrituras declaram que o próprio Deus mandou, Jesus mandou que o evangelho deste reino se pregasse a toda criatura, até a última criatura debaixo do céu, para que então pudesse vir o fim. Porque Ele quer mostrar, provar, expressar para toda a humanidade que Ele nos ama, que Ele é rico em perdoar, tardio em irar-se, em grande misericórdia. Aleluia! Sou maravilhoso Espírito Santo. E aqui entra a apologética. E aqui entra a defesa da fé. Muitos têm dito que as Escrituras é para te enganar, que as Escrituras surgiram para te encobrir a verdade, que as Escrituras te fazem ser uma pessoa fanática, uma pessoa bitolada, alienada. Mas é o contrário. As Escrituras te libertam. As Escrituras fazem com que estes homens, estes doutos, mas são na verdade indoutos, aleluia, sejam descobertos, desmascarados, pois você vai identificá-los facilmente quando você se alimentar deste rolo. Quando você comer este rolo. Eu sinto uma graça do Espírito Santo neste ambiente, neste lugar. Aleluias. Quando você estiver comendo deste rolo, aleluia, você vai ter visão espiritual. Os teus olhos serão abertos. Aleluia. E por este objetivo, aleluia, Deus dá a palavra. Para que você veja a tua miséria e veja a verdade acerca de todas as coisas que estão na terra. E veja que existe o espiritual, o mundo espiritual, que existe Deus, existe os anjos de Deus, existe o diabo, existe os demônios. Existe uma eternidade, com Deus ou sem Deus, mas há uma eternidade. Aleluia! Este é o objetivo da palavra de Deus. Este é o objetivo das Escrituras. Eu sinto uma graça, aleluia, merecida, uma graça do Espírito Santo neste ambiente. Eu sinto o Espírito de Deus fluindo aqui nesse lugar. Aleluia. Creio que o Espírito Santo está fluindo aí também. O objetivo da palavra de Deus é te salvar. É te lembrar, fazer com que tu conheça esse amor, com que tu conheça esse Deus. Porque esse Deus é o único Deus que se entregou, que morreu pela criatura. Os outros, todos os deuses de fábulas, de mitologias, de religiões, eles não morreram por ninguém. Eles não se sacrificaram por ninguém. Ao contrário, eles que pediram sacrifícios. Eles que requereram sacrifícios. Mas este Deus, aleluia, se entregou, se ofereceu, se esvaziou, se entregou, provou o seu eterno amor pelo homem. Aleluia, Espírito Santo. O objetivo das Escrituras é te converter. O objetivo das Escrituras é te alcançar. É te alcançar. Deus quer te alcançar. Mas Ele tem que te dar o conhecimento dessa palavra. Te dar o conhecimento da sua obra. Do seu plano de salvação. De quem Ele é. O que Ele faz por ti. Ele tem que mostrar e provar. Está aqui o caminho. Está aqui neste rolo. Neste papiro já impresso. Nas Sagradas Escrituras. No texto recebido, majoritariamente verdadeiro,
majoritariamente instrutivo. Aleluia! Está aqui o maior objetivo. O objetivo é salvar a ti e a tua casa. O objetivo é curar as tuas enfermidades. O objetivo é te dar uma nova vida, fazendo-te você nascer de novo da água do Espírito de Deus. O objetivo é te levar para o céu. O objetivo, aleluia, é te purificar, assim como o Senhor, através do seu serafim, pegou com uma tenaz uma brasa do altar e tocou nos lábios impuros do profeta Isaías, tornando os lábios puros para poder então ele ser enviado e pregar a palavra, para que outros também fossem purificados e também pudessem servir a Deus. Aleluia! O objetivo é nos transformar em filhos. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Benei Ha Elohim, filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, filhos do Todo-Poderoso, filho daquele que vive e reina eternamente. Aleluia! Este é o objetivo das Sagradas Escrituras, contrariamente ao que dizem os apóstatas, aos heréticos, aos fariseus, aos ateus, aos pseudocientistas, pois um verdadeiro e honesto cientista, ele percebe nitidamente que na ciência que ele exerce, Deus está ali revelando-se com as complexidades do que ele estuda, com as descobertas que ele tem. Deus está revelado no conhecimento, na criação, na grandeza da criação, na complexidade, na simplicidade da criação. Aleluia! Santo é o nome daquele que vive. Então, o objetivo das Escrituras é também desmascarar os mentirosos, desmascarar os falsos profetas, desmascarar os falsos mestres, desmascarar os falsos cristos, desmascarar a tua própria mentira, a tua própria hipocrisia, a tua própria vaidade, mentira e falsidade. O objetivo da palavra é isso, é libertar, é clarificar. O objetivo da palavra é tudo isso que foi citado, é muito. Eu sinto a graça do Espírito de Deus. Eu já quero encerrar, mas não quero. Eu quero encerrar, mas não posso encerrar. Glórias a Deus. E vamos agora a uma terceira parte, que ainda é da apologética. Mas vamos tentar fazer um vídeo parte 2, vídeo parte 3. Aleluia. Alguns, para tentar impedir que você creia na palavra, tentar impedir que você creia na verdade, tentar impedir que você estude a palavra, se alimente e seja sarado, curado e transformado pelas Escrituras, uns dizem assim, ó, vou usar dois argumentos para refutá-los, praticamente muito fácil, muito fácil. Na verdade, todo ser humano que está na palavra, ele refuta qualquer um que está na mentira. É muito fácil refutar qualquer um em qualquer circunstância. Tá, mas vamos o que a gente vai refutar é o seguinte. Muitos dizem, apóstolo, não vai nessa não, que esse livro que tu tem aí não tem nada quase. A Igreja Católica esconde rolos, esconde documentos muito importantes. E se ela revelasse esses documentos, o mundo ficaria chocado. Meu Deus. Meu Deus. Você acha, meu irmão e minha irmã, que Deus, aleluia, seria possível trancafiá-lo? Seria possível eu pegar Deus na mão e colocar no meu bolso e falar assim, tu não sai daí enquanto eu não me mandar? Seria possível eu isolar Deus numa casa fechada? Aquele que é onipresente e está em todo lugar? Seria possível eu amarrar Deus com uma corrente, com uma algema, sendo que Ele é todo poderoso? Seria possível eu impedir de conhecimento de Deus a encher toda a terra? Isaías diz,
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Seria possível eu impedir do conhecimento de Deus encher toda a terra? Não. Todos os que a Igreja Católica e aqueles que são ignorantes nesse quesito propagam isso, que a Igreja Católica detém rolos e papiros, que se ela revelasse, o mundo ficaria chocado. É tudo mentira, farsa e tentar o monopólio da palavra de Deus. Pois eles se acham os tais, eles se acham os detentores de Deus. Não. Deus está sujeitando a igreja. A igreja presta contas a Deus, não Deus à igreja. É a igreja que obedece ao seu noivo, não o noivo que obedece à igreja. Ao noivo que exerce autoridade sobre a igreja, não a igreja que exerce sobre o noivo. Então, nós já refutamos basicamente muito fácil. Claro, com uma linguagem mais filosófica, mais teológica, mas tudo bem. Os irmãos compreendem, acredito que os irmãos compreenderão que a igreja, todos os povos da terra, todos eles têm algum rolo, algum documento, algum livro peculiar. Mas o livro primordial, o conhecimento primordial já foi revelado. A palavra de Deus já está em nossas mãos, já está em nossa posse. E nós não temos um monopólio sobre Deus. Nós não temos um monopólio sobre Deus. Ele se dá a revelar quem Ele quer. Ele está em todo lugar. Ele vai a toda criatura. O conhecimento dele enche toda a terra. A glória dele enche todo lugar. Que se enche o conhecimento, que a terra vai se encher do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Então está enchendo. E não tem igreja católica que impeça, não tem ateus, não tem anticristos, não tem nova era, não tem nenhum tipo de, aleluia, nome da besta, que irá impedir da palavra de Deus encher toda a terra, tocar os quatro cantos da terra e dar a conhecer a toda criatura, para que então venha o fim. Oh, maravilhoso Espírito Santo! Então, refutamos facilmente. Não apenas a Igreja Católica, mas qualquer povo, qualquer nação que dizer que tem os livros e papiros e rolos e qualquer texto que se revelasse, o mundo ficaria chocado. Não. O mundo já ficou chocado. O mundo já ficou de boca aberta quando Deus, aleluia, amou o homem pecador. Como diz o texto em Romanos capítulo 5. Porque Deus nos amou, aleluia, quando nós éramos ainda pecadores, ainda destituídos da glória dele, mortos nos nossos delitos, ainda rebeldes, ainda arrogantes, ainda em pecado, ainda em cegueira, ainda na mentira. Deus expressou irrefutavelmente, insofismavelmente, indubitavelmente o seu amor por toda a alma humana, em todos os tempos, em todas as eras. Ele expressou o seu eterno e incondicional, inesgotável, incomensurável amor por nossas almas, por tua vida, por minha vida, por todas as almas, sem distinção, sem acepção de pessoas. Aleluia! Por isso que eles querem tentar desviar a tua atenção, impedir que você creia nessa palavra, neste texto. Agora vamos o terceiro quesito desta apologética, para estarmos encerrando, só para que a live não fique muito extensa, para que os irmãos depois desfrutem, pela misericórdia de Deus, do conteúdo desta live, que é espiritual, não é natural e não é para a minha própria glória. Nunca pedirei glória para mim, nunca pedirei aplausos, mas o que eu vou pedir é que os irmãos deem glória sempre, tão somente a Deus. O que eu vou pedir é que os irmãos aplaudam a Deus. O que eu vou pedir é que os irmãos façam uma coisa. Eu vou abrir um parênteses para entrar no quarto tópico. Já vou voltar no quarto tópico, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Uma vez, eu estava escalado para pregar no Centro de Recuperação no Desafio Jovem, que se localizava na Algarve. Enquanto eu estava ali, sentado esperando a oportunidade de ser chamado para poder levar a palavra do Senhor àqueles jovens, aqueles homens da parte de Deus, aqueles servos de Deus, aqueles heróis da fé. Quando eles me chamaram, eles aplaudiram, bateram palma para mim, para uma reverência à minha pessoa. Só que o Espírito Santo falou assim, na hora, no mesmo instante que eles batiam palma, o Espírito Santo falou,
Meu filho, e eles não vão bater palmas para mim? Eles não vão me aplaudir? Eles não vão me reverenciar também? Eu peguei, assumi a tribuna, peguei o microfone, dei a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e falei exatamente o que o Espírito Santo me havia revelado. Irmãos, vocês agora acabaram de me aplaudir, acabaram de me honrar, mas o Espírito Santo perguntou para você, perguntou para mim, para falar para vocês, e vocês não vão aplaudir Ele? Não vão reverenciar Ele? Não vão glorificar Ele? E daí todo mundo foi tocado, foi sensibilizado, então perceberam que havia necessidade, e como sempre haverá, de honrar aquele que merece a glória. Como João Batista disse, eu estou anunciando, eu estou sendo só apenas um instrumento, mas eu estou apontando, estou anunciando aquele que vai de vir, aquele que vocês têm que adorar, honrar, aplaudir, glorificar. E Deus só aplauda e honra o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quarto tópico. Quarto tópico é o seguinte. Muitos ateus, agnósticos, pessoas de má fé, heréticos e pessoas não apenas ignorantes de não ter o conhecimento, porque não conhecem mesmo, mas pessoas que conhecem sobre o texto, mas não o texto, porque o texto é o próprio Deus. Sobre o texto, qualquer um livro pode te falar sobre o texto, mas o texto, o próprio Deus, só Deus pode te revelar. Muitos dizem, papel aceita tudo. Esse texto aí que está em tuas mãos, oh Espírito Santo, esse texto que está em tuas mãos foi uma tradução completamente errada. Não condiz com o original. O original dizia uma coisa e esse texto que tem em mãos aí é um texto deturpado, alterado, distorcido, e não é mais o mesmo texto. É um texto mentiroso. Irmãos, eu só vou explicar uma coisa rapidamente para que os irmãos entendam o porquê que eu não pego e não cito referências de outros livros, não cito referências de outros teólogos, embora eu tenha muitos exemplos como teólogos e muitos livros. E não cito a maneira de fazer apologética ou de pregar como todo mundo faz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me deu esta maneira pessoal, essa metodologia de ensinar e levar a palavra. Mas eu não sou contra que tem o estudo pautado em muitos livros, companheiros, muitos livros de acessório. Eu não sou contra aquele que cita teólogos, eu não sou contra aquele que cita vertentes teológicas, eu não sou contra. Ao contrário, eu sou a favor. Mas no meu caso, eu tenho que estar abdicado de tudo isso, pois é uma orientação do próprio Deus para mim. E eu sigo a orientação de Deus, e isso tem me sido utilíssimo, pois eu consigo, expressar melhor a ideia e o conhecimento que Deus me deu, assim, do que pautando-me apenas em textos, apenas na maneira como todo mundo já prega e já leva a palavra. Amém? Mas só querendo dizer o seguinte, eu vou citar só uma referência de algumas coisas que eu havia lido. Nós temos muitos manuscritos, muitos textos copiados do original, né? Muitas cópias. Assim como nós fazemos uma tiragem de um livro, sai o original, o escritor pega o original, leva para a editora faz uma tiragem, e dessa tiragem, se ela esgotando-se, ela faz uma outra tiragem. E assim vai. E vai passando o tempo, os anos, e sai uma nova edição daquele livro. É o mesmo livro, é o mesmo autor, só que às vezes dá uma atualização de alguma parte do texto, algum anexo, algo novo que é colocado, alguma ideia do autor ali fica obsoleta, ou seja, não está mais, o autor não mais concorda com aquela ideia e daí vai modificando. Então, essa questão do texto vai mudando aos pouquinhos, vai ser aprimorado, aperfeiçoado. Amém? Isso ocorre no texto normal, natural. Agora, no texto espiritual, ele se mantém. Só os irmãos buscar entender um pouquinho sobre bibliologia e manuscritologia, os irmãos descobrirão que os erros são em palavras transportados do original, do grego e do aramaico e do hebraico para traduções do latim são 0,02%, ou seja,
basicamente nenhum erro. E é bom que tenha algum erro, só uma palavra trocada, sabe por quê? Para provar que não foi o próprio Deus que escreveu toda a palavra, mas foram homens inspirados, homens que têm falha, homens que são imperfeitos. Amém? Deus deixou esse mínimo errinho para provar que ele deu inspiração, mas que homens imperfeitos fizeram o que ele mandou. Homens imperfeitos, inspirados por ele, escreveram as escrituras. Inspirados, dirigidos, guiados. Mas o erro não é doutrinário. O erro não é do conhecimento. O erro não é de ensino. É um erro de algum versículo, de algum entendimento ali. Mas não compromete em nenhum momento o texto. Não compromete em nenhum momento a doutrina. Não compromete em nenhum momento o caráter de Deus. Não compromete em nenhum momento nenhuma das muitas doutrinas, aleluia, que nós temos nas Sagradas Escrituras. Amém? E mais outra. Vamos ver brevemente, já vamos encerrar aqui mais uns 5, 10 minutos, já vamos estar encerrando. Você vai ver que as Escrituras são infalíveis. Vamos ver a infalibilidade das Escrituras na questão de cumprimento de profecias. Nós vamos ver a inerrância das Escrituras, no sentido de falar as coisas como elas são e não errar o sentido, e não errar a ideia, e não errar a doutrina, e não errar o conhecimento. Vamos falar da infalibilidade um pouquinho aqui. Alguns dizem, essa palavra é mentirosa, esse texto é adulterado, esse texto é deturpado, é distorcido, não é o texto de Deus, não é a palavra de Deus. Ah é? Eu te pergunto, é um contra-argumento, é uma pergunta retórica. Eu te pergunto, se o texto está errado, se o texto está deturpado ou adulterado, por que então que Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que a virgem conceberia e daria à luz um filho, seria chamado Emanuel, Pai da eternidade, etc. Se cumpriu quando Jesus veio, o Messias, o escolhido, chegou à terra, e se cumpriu essa palavra de uma virgem. Uma virgem que não tinha relacionamento sexual com o seu marido. Estava despojada, mas não entrou separada, vamos dizer assim, e não entrou com relacionamento íntimo com o seu marido. Mas o Espírito Santo veio nela e gerando o Senhor Jesus, o Logos, o verbo que se fez carne. Uma profecia, está escrito no texto, e se cumpriu. Por que também se cumpriu? Além dos evangelhos, os lugares narrados no evangelho são reais, as referências do texto são reais, e mais outra. Se as escrituras são deturpadas e mentirosas, então ninguém falaria em línguas, porque seria uma doutrina falsa, mentirosa. Ninguém curaria enfermos, porque seria mentira. Ninguém expulsaria demônios, porque também seria mentira. O texto estaria deturpado. Como dizem alguns, que o texto que eu citei alguns minutos atrás, dos sinais que seguiriam aqueles que creem, expulsar demônios, falar em novas línguas. Alguns dizem que esse texto foi acrescentado ao rolo. Mas ele foi acrescentado e foi mentiroso. Por que ele se cumpre? Por que ele é real? Pois nós, a igreja pentecostal, a igreja verdadeira, temos os 9 dons. Falamos em novas línguas, curamos enfermos, interpretamos línguas, temos a palavra da sabedoria, temos a palavra do conhecimento, temos fé, aleluia, temos operações de maravilhas, oh glória! Temos profecia, aleluia, temos os dons. Se os textos de Atos e de 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, Efésios e os evangelhos fossem mentirosos, isso não se cumpriria, não se aplicaria, não se tornaria real. Mas eis que se torna real, então o texto é verdadeiro. E se não fosse, ele seria verdadeiro porque ele se cumpre. Então, por se concretizar, por se realizar, nós provamos que ele é real, que ele é a palavra de Deus, porque ele se cumpre. Então o texto está como no original, como Deus inspirou, é exatamente como nós recebemos. Exatamente como Deus inspirou os autores, os escritores, é exatamente como nós temos o texto, 100%. É infalível, porque se cumpre, porque se concretiza. Aleluia. E porque ele não erra na sua doutrina. Quando ele fala que todo homem pecou, a gente sabe que o caráter do homem, ele é bom só quando ele está na fase infantil. Depois ele já se corrompe automaticamente.
Então, isso está na doutrina da palavra de Deus, e a palavra de Deus não erra. Diz que a ordem dos homens morreram uma vez só, e depois disso foi em juízo, e a palavra de Deus não erra. Diz que o Senhor Jesus Cristo veio, e a palavra de Deus não erra. Diz que o Senhor Jesus Cristo viria, ele veio, e a palavra de Deus não erra. Então, Deus, ele não erra em nenhuma afirmação, em nenhuma profecia. E diz mais, Jesus Cristo em Mateus 24 diz que haveria terremotos em muitos lugares da terra, fomes, guerras, nação contra nação, pai matando filho, filho matando pai, falsos cristos, falsos mestres, e eis que nós temos o quê? O cumprimento de todas as palavras um pouquinho antes do fim, o princípio das dores. Então temos cumprimento ano após ano de cada texto, de cada profecia, de cada doutrina das Sagradas Escrituras. Então nós contemplamos que o texto que nós temos é o texto original, é o texto da palavra de Deus, é o texto das Sagradas Escrituras. Mas eu vou além para concluir e para completar. Eu costumo dizer assim, ó. Por quê? Porque nós temos tantos livros. É o conjunto, é uma unidade, é uma totalidade. Porque nós temos todo esse livro para nós entendermos o alfa e o ômega, o princípio e o fim de toda a criação. Como Deus começou, como Deus faz e como Deus encerra. Aleluia! Por isso que nós temos as Sagradas Escrituras. Aleluias! Santo é o nome daquele que vive eternamente. Aleluia, Espírito Santo. Oh glória! Por isso que nós temos este rolo, este conjunto de 66 livros, divididos em 2 testamentos. O Antigo, com 39 livros, e o Novo, com 27 livros. Aleluia! Com um período de descanso e de intervalo entre seus 2 livros, de escritos 400 anos. Glória a Deus! Aleluia! Assim como foi o período mais ou menos de 400 anos, a estada do povo de Israel no Egito. Deus maravilhoso. Amém? Então, para encerrar, eu costumo dizer assim, ó, só de brincadeira. Mesmo se a Escritura tivesse só o livro de João, já seria a palavra de Deus. Porque só o livro de João, aleluia, é o suficiente para salvar toda a humanidade. Só os 22 livros do Evangelho de João já seria suficiente para impactar toda a humanidade, para converter todo o homem. Mas, porque ali em João você vê a divindade de Cristo, a obra salvífica de Cristo, a onipotência de Cristo, o amor de Cristo, aleluia, a manifestação da glória de Cristo. Você vê o próprio Deus na terra, como o próprio texto diz, versículo 9 e 14. Ali entre o versículo 9 e 14, que vimos a glória do jeito do Pai, como a glória do jeito do Pai. Então eles estavam vendo ali o próprio Deus, não apenas um homem, mas Deus homem, aleluia, na união hipostática, o verbo feito carne, habitando entre nós, não se tornado, mas feito, aleluia. E ainda assim, eu vou além, mesmo se não tivesse nenhum livro só, mesmo se a Escritura fosse só um versículo, seria suficiente, seria infalível e seria inerrante. Qual o texto? Eu cito 2 versículos, mas eu vou ficar com o segundo citado. Ou citar 2. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto, apenas este versículo seria suficiente para que nós fôssemos salvos. Mas eu vou além e encerro aqui. Se nós tivéssemos apenas o versículo que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 11 e versículo de número 35, que diz o quê? Jesus chorou. Se tivéssemos apenas este versículo, seria suficiente para converter aquele que tem o coração de pedra. Seria suficiente para demonstrar a humanidade de Cristo e o amor de Cristo, a divindade de Cristo ao mesmo tempo. Quando Jesus chora ao ver o seu amigo Lázaro morto,
um pouco antes de ressuscitá-lo, ele chora. E os que estão ali presenciando Jesus chorando, eles dizem: vede quanto o amava, vê como ele amava muito, aleluia, Lázaro. Mas não amava, ele ama o homem. E ele pega e manda abrir aquela sepultura, e ele ordena: Lázaro, vem para fora. Então, se as escrituras tivessem apenas um versículo, Jesus chorou, seria o suficiente, seria infalível, seria inerrante. Aleluia. Então não vamos acreditar em apóstatas, não vamos acreditar em ateus, não vamos acreditar em pseudocientistas, não vamos acreditar em heréticos. Vamos crer na palavra de Deus, na mensagem, aleluia, revelada para todo que nele crer. Crer na palavra, ela é suficiente. Não creia em youtubers, não creia naqueles que pregam falácias, não creia em seitas, não creia em ateus, agnósticos. Creia em filhos de Deus que pregam essas escrituras como elas são. Não pregam distorcendo-a, acrescentando algo nelas ou retirando algo delas, mas pregam na sua essência, no que está escrito e como está escrito, no que dizer e no que quer dizer o que está escrito. Amém? Assim nós encerramos esta live apologética bônus desta semana, pois nós fazemos uma só, mas nessa semana nós fizemos duas para a glória de Deus. Uma ontem, aleluia, uma live apologética falando sobre os dons, se os dons cessaram ou não cessaram. E nessa noite nós falamos sobre 4 tópicos. O que é a Bíblia? Qual é o objetivo da Bíblia? Se verdadeiramente existe alguém que tem um monopólio, alguém que tem uma outra escritura que seria mais impactante do que essa, e declaramos que não tem. E a 4º tópico, dizendo que, comprovando e refutando aqueles mentirosos, dizendo que o texto que nós temos é um texto corrompido, adulterado, deturpado, distorcido. Se fosse, ele não se realizaria, ele não se concretizaria. E mais uma coisa, eu fui liberto da depressão, eu fui curado da depressão, eu fui convertido, eu fui salvo pela palavra, porque ela se concretizou, se cumpriu em mim. Eu recebi dons porque se cumpriu em mim. Deus me tornou apóstolo porque se cumpriu em mim. Eu tenho pregado a palavra de Deus porque se cumpriu em mim, porque ela é verdadeira. Se fosse uma palavra mentirosa, distorcida, adulterada, ela não teria efeito em mim. Mas como ela é verdadeira, como ela está preservada, como ela é a palavra de Deus, ela tem efeito não apenas em mim, mas em ti. Oraremos ao Senhor, aleluia, nessa noite linda e maravilhosa e abençoada, para que o próprio Deus seja honrado, para que o próprio Deus seja glorificado, e você continue levantando as escrituras e saiba responder àqueles que pedem o porquê da tua fé, o porquê tu crê, e porquê tu crê nessa palavra. Porque essa palavra é ou não é a palavra de Deus, agora você terá argumentos baseados no próprio texto, baseados na própria revelação do próprio Deus a nós. Oremos ao Senhor, agradecendo por essa palavra ter chegado até nós. Agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia de ter nos amado com amor eterno. Em nome de Jesus. Oremos a Deus. Amém? Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor permitiu que nós viéssemos a saber, aleluia, a revelação da tua palavra. Saber que tu nos ama com amor eterno. Saber que tu tens um lugar para nós se nós crermos, se nós te invocarmos, se nós obedecermos a tua lei, o teu mandamento, a tua, aleluia, instrução. Oh Deus, aqui nós temos o conhecimento de que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que nós dependemos de ti para tudo. Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então, Pai, nos torna mais doutos, instruídos, capacitados, obreiros que manejam bem a palavra da verdade, para que nós não envergonhemos, não apenas em debates, mas no momento em que eles perguntarem por que nós cremos e como nós vamos defender a palavra, que nós temos todo o argumento pelo Espírito e falemos pelo teu Espírito, assim como Estevão falava. E eles não podiam resistir, os opositores, os fariseus, os saduceus,
não podiam resistir ao espírito de sabedoria que ele falava. Aleluia, sim, falemos pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que é o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza, de temor do Senhor, de verdade, de graça, de súplicas, em nome de Jesus. Assim nós oramos e pedimos, abençoa meu irmão, para que se torne cada vez mais graduado, formado, e que ele receba uma nova vida, receba um toque do Espírito de Deus e tenha esse coração, como os discípulos no caminho de Emaús que falavam com Jesus, tenha esse coração queimado, e Jesus seja revelado a eles, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, ao ser revelado a eles, eles creem e tenham uma vida nova em Cristo Jesus e também possam estar pregando esta mesma palavra infalível, inerrante e suficiente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós encerramos esta live apologética para a glória de Deus. Amém. E você, meu irmão e minha irmã, que está sendo abençoado, que você percebe, entende que esta live falou a você, é uma live de um homem de Deus e que Deus está a falar e ensinar aqui, que os irmãos compartilhem, curtam e comentem, segundo seja mais agradável aos irmãos. Senão, não precisa comentar, compartilhar e não precisa nem curtir. Mas que Deus seja louvado em tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe, fique na paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.